se atrapalhando com as próprias tarefas e acredita que isso esteja dificultando atingir algum objetivo, mas não sabe como resolver? Esse comportamento pode ser sinal de autossabotagem. Juliana Santos, o que é isso? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Esse assunto é bem importante e interessante também, para que a gente possa aprender um pouquinho, até porque existem atitudes, ações do nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe, inconscientemente a gente acaba praticando e são sinais de autossabotagem. Eu estou aqui com a Suelen Miranda, ela que é psicóloga clínica, para conversar melhor com a gente sobre esse assunto. Suelen, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Autossabotagem, né? O que seria de fato a autossabotagem? Bom dia a todos os ouvintes, né, Juliana? A autossabotagem é um comportamento, né, que como o nome diz, a pessoa tem aí uma tendência de se autossabotar. Então, a gente tem aí uma condição de compreender aonde a gente quer chegar, o que a gente, em tese, deve fazer, mas a gente se coloca em uma condição diferente, né, em um caminho distinto do alcance desse objetivo final. Como é que a gente pode identificar? Porque ações ali do dia a dia que a gente acha que é comum, que é normal, mas pode realmente ali ser algo que a gente esteja fazendo para nos autossabotar. Como é que a gente identifica, né, o que a gente está fazendo de errado? Sim, veja, esse comportamento ele é bem comum, a gente encontra isso naturalmente, né, em várias pessoas. Mas acho que é importante também assim colocar que é até comum de a gente encontrar esse modelo de comportamento em pessoas que têm medo, né? Assim, medo do fracasso, medo de não conseguir aquilo que se almeja, né? Pessoas com baixa autoestima. E aí, como é que a gente vê, como você fez aí a pergunta, né? Onde é que a gente encontra, como é que a gente percebe? Então, quando a gente está ali procrastinando muito as coisas, né? Assim, colocando para frente, não vou fazer agora, vou deixar para depois, sempre evitando desafios, né? Que são propostos, acontecimentos, até no cotidiano. A gente estava ainda há pouco aqui, né? Conversando, todos nós sabemos, por exemplo, que a prática de um exercício físico, né, é algo importante, é um pilar estrutural para a nossa saúde como um todo. E aí, mesmo compreendendo a importância desse comportamento, né, quantas vezes eu me disponho a fazer, e aí quando eu acordo, digo, não vou treinar hoje não, então não, segundo eu começo, e aí eu estou procrastinando, eu estou me auto-sabotando, eu estou sabotando uma condição que eu sei que é importante para mim, para o meu bem-estar, para o meu desenvolvimento, e eu deixo de fazer, né? Então, sempre deixar para depois. É uma das coisas que a gente identifica muito, né? As pessoas conseguem perceber facilmente esse comportamento ao prestar atenção nesses movimentos. A gente acha que é uma preguiça, né? Tô com preguiça de fazer aquilo naquele dia. Às vezes a gente se compara, né, com as outras pessoas e acaba, né, se diminuindo ali, achando que não tem condição de fazer. Só desses comportamentos a gente já pode avaliar e que a gente, né, nós próprios estamos nos auto-sabotando nisso. Isso. E assim, é algo importante de modificar esses padrões, né, de comportamento, porque isso gera muitos efeitos negativos, né? Traz uma falta de realização, a pessoa fica com aquele sentimento de que é assim, eu não consigo nada, muitas vezes gera transtornos emocionais diversos, então assim, estresse, ansiedade, podendo até acontecer, né, a depressão, vem uma autoperpetuação desse comportamento, né, de se sabotar frequentemente, o que traz comprometimentos até assim, de ter um ciclo vicioso, onde se torna com mais dificuldade da gente quebrar isso. Então, aí, um dos pontos, né, extremamente importantes para poder quebrar é o autoconhecimento. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai conseguir identificar quais são as causas subjacentes que me levam a estar praticando essa autossabotagem. Né? Então, aonde eu quero chegar? Eu acho que um dos primeiros pontos é identificar os meus objetivos de vida, né? Assim, quais são os meus propósitos? O que é que eu tenho que fazer para alcançar isso que eu tanto almejo? Então, assim, colocar em prática mesmo, né? Num planejamento. Eu preciso fazer isso, e aí como é que eu me organizo?
eu estou cumprindo com o que eu coloquei. Se eu não estou, por que eu estou fazendo isso? São medos que eu tenho. Medo de quê? De não conseguir, medo de fracassar, medo de ser julgado, né? É porque eu não consigo dizer não às pessoas. Então, isso vem, né, vai trazendo esse comportamento. É importante identificar. E aí é quando a gente observa também a necessidade de pedir ajuda profissional, quando a pessoa não se percebe em condição de sozinho, né, vencer com esse comportamento. A gente consegue, de alguma forma, Suelen, se prevenir, assim, de forma, atitudes do dia a dia a gente consegue fazer para evitar, né, esse tipo de comportamento? Basicamente, Juliana, assim, o que a gente pode fazer de fato para prevenir seria realmente identificar, né, esse processo de autoconhecimento como eu coloquei. Então, se você racionaliza naquele momento, né, eu dei o exemplo aí da atividade física, então vamos dizer assim, eu sei que eu preciso fazer, e eu preciso fazer por quê? Aí vamos colocar de uma maneira bem prática, eu quero perder peso, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico, e eu quero ir para a academia, eu preciso ir para a academia. Aí eu me acordo e, eu tô com uma preguiça. Aí eu preciso racionalizar, pera lá. Mas eu tenho 2 caminhos, estou aqui dentro de uma bifurcação. Tem o caminho de ir ou de não ir. Se eu não for, eu atinjo o que eu quero alcançar. Então, se a resposta é não, eu não atinjo, então eu preciso me levantar e ir. E aí, assim, parece fácil, obviamente, eu estou dando um exemplo aqui bem prático, eu sei que não é tão simples, principalmente quando a gente está diante de questões mais complexas, como, por exemplo, imersa em um relacionamento abusivo, onde você sabe que aquele outro é uma pessoa tóxica para você, mas que você continua ali em um movimento de autossabotagem, se permitindo estar, né, naquela condição que é maléfica para você e que não é tão simples se acordar e dizer assim, eu vou quebrar esse comportamento. Mas eu acho que racionalizar essa questão, você ter esse autoconhecimento, saber dos seus propósitos, os caminhos que você precisa traçar para alcançá-los, ter isso de forma clara e você, de fato, racionalizar que aquela atitude que você está, naquele momento, escolhendo tomar, se ela te leva ao alcance desses objetivos ou não, é o que vai fazer com que a gente previna esse comportamento. Cada caso é particular, né, Suelen? Cada pessoa passa por uma situação, cada pessoa pode se autossabotar de formas diferentes. Por isso que é importante aí procurar uma ajuda profissional, até para a pessoa se entender, se conhecer e conseguir, né, aí mudar as atitudes com relação a isso, né? Isso, exatamente, Juliana, até porque, assim, como eu coloquei inicialmente, né, é muito comum pessoas com baixa autoestima, né, terem esse comportamento. E aí, quando a gente fala na construção, né, na constituição da nossa autoimagem, isso demanda muitas coisas da nossa vida. Como é que a gente foi se construindo, como é que a gente se percebe, o quanto que a gente se julga potente, né, e capaz de conseguir o que a gente quer, merecedor de estar numa condição boa, né? Às vezes a gente escuta, tem pacientes que até trazem relato, né, assim, poxa, eu fico me sabotando o tempo todo, quando as coisas estão boas, parece que eu fico querendo encontrar problemas para colocar aqui, né, de forma que inconscientemente é como se a gente não se julgasse merecedor. Então, assim, é extremamente importante o acompanhamento psicológico, quando a pessoa de fato percebe que esse movimento está trazendo prejuízos, né, na vida, nos relacionamentos, porque isso impacta em relacionamento pessoal, profissional. E aí, por isso que a terapia, a psicoterapia, ser acompanhado por um profissional qualificado, favorece esse processo de autoconhecimento e promove as mudanças comportamentais que são necessárias para quebrar esses ciclos. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Suelen Miranda com a gente aqui, psicóloga clínica, falando sobre a autossabotagem, a importância, né, da gente aí se conhecer, para que a gente possa aí mudar atitudes, né, evitar essas questões. A gente viu aqui a Suelen explicando os perigos, né, que se autossabotar pode proporcionar e até problemas como ansiedade, depressão. É importante se conhecer, é importante avaliar, né, as atitudes aí e procurar ajuda profissional, né, quando você identificar esse tipo de comportamento. É muito importante. Renata. Juliana, obrigada pelas informações. Para quem está na experiência Rádio Cidade, pode voltar para lá, tá vendo aí, né, que Juliana e a nossa entrevistada estão com a mesma blusa. A vizinha ficou com vergonha. Não, gente, a blusa não é igual, tá? A de Juliana não tem gola.
Só as cores. Obrigada, Juliana, pelas informações e um abraço também para a doutora Suelen Miranda, né, que foi a entrevistada aí de Juliana, falando sobre autossabotagem. Cuidado, gente, com isso. 9h